Desde 2001, ninguém pode ser preso por usar drogas em Portugal. Atualmente, a posse de maconha é limitada a 25 gramas por dia, ou 10 doses, né? E além disso, né, se a pessoa estiver usando mais do que isso, ela pode sim ser considerada traficante e até ir para a prisão. A gente vai assistir agora um trecho do documentário Política da Droga em Portugal, os benefícios da descriminalização do consumo de drogas, com avaliação de várias pessoas envolvidas nesse processo. Vamos ver? No ano de 2000, Portugal experimentou um período de grande mudança na área da política de drogas. O Parlamento descriminalizou o uso de drogas, ao mesmo tempo que reorientou os seus recursos para a prevenção, o tratamento e a redução de riscos. A situação era catastrófica. Havia uns utilizadores de drogas que lavavam as seringas num chafariz. E quando me dirigi a eles, pude perceber que eles estavam convencidos que as seringas bem lavadas não contaminariam outros utilizadores de drogas. Em Portugal, a infecção VIH foi a causa principal de transmissão durante cerca de 20 anos. Metade dos casos de infecção VIH em Portugal eram associados a pessoas que injetavam drogas. Eu penso que os ativistas do tratamento para o VIH-Sida desempenharam um papel importante, porque nós ajudamos a pôr a perspectiva da saúde pública e do acesso à saúde e do direito à saúde como uma questão importante em relação ao problema das drogas. Nós tínhamos a sensação de que o Estado, de que eram empregues pelo Estado recursos públicos muito vultuosos no combate ao consumo das drogas através dos meios prisionais, que envolviam naturalmente forças policiais, que envolviam os tribunais, que envolviam depois também o próprio sistema prisional e outros recursos que tornavam o combate ao consumo de drogas extremamente caro, sem que se verificasse ou sem que se observasse qualquer efeito claro desse combate nesses termos. E, portanto, decidimos alterar o sistema, decidimos alterar o paradigma e encaminhar os nossos recursos não a pagar às forças de segurança, não a pagar aos tribunais, não a pagar ao sistema prisional para manter enquadrados consumidores de drogas, mas a encaminhar os nossos recursos para os meios de tratamento de forma a tentar dissuadir as pessoas de consumir. A Comissão recomendou ao Governo que, a par das alterações legais, fossem concentrados esforços na prevenção, na educação e na redução de riscos, alargando e melhorando os programas de tratamento para toxicodependentes, assim como as ações que apoiassem grupos de risco e utilizadores de drogas, na manutenção ou na recuperação das suas ligações à família, ao trabalho e à sociedade. O que mudou foi apenas a descriminalização do consumo até 10 doses diárias. A partir dessas 10 doses, forem 11, já é punido, continua a ser punido como consumo. Portanto, trata-se de uma descriminalização, não se trata de uma liberalização, também interessa explicar isso. Portanto, a conduta do consumo continua a ser punida, embora seja com uma sanção administrativa, com uma contraordenação. Não é? Quer dizer, não são entidades policiais, não são entidades administrativas quaisquer, é uma comissão formada por técnicos da área, não é? De assistentes sociais, podem ser juristas também, mas integrados no Ministério da Saúde. Quer dizer, isto é muito importante, é que estas comissões funcionam no âmbito do Ministério da Saúde e não no âmbito do Ministério da Justiça ou no âmbito do Ministério da Administração Interna. Isto é que é muito importante e eu acho que isto foi um dos aspectos importantes que distinguiu a nossa despenalização de outras que houve, porque aqui realmente há uma lógica diferente. Estas comissões não têm uma lógica repressiva, pelo contrário, pretendem ligar o toxicodependente que lhes é apresentado ao sistema de saúde. Nós, técnicos, eu psicóloga e outro tipo de técnicos como assistentes sociais, juristas, pessoas que têm experiência na área das drogas e das toxicodependências, atendem as pessoas e fazemos uma avaliação. Essa avaliação tem dois fins: perceber se a pessoa é uma consumidora dependente, com necessidades de tratamento, ou se essa pessoa não é dependente. À volta de 70% são consumidores não dependentes. Portanto, a Comissão percebe claramente
e diz claramente, é um serviço estatal público que diz claramente que nem sempre o consumo é um problema. Entretanto, os outros 30% e como a vida real, não é? Demonstra-nos também que o consumo de drogas é perigoso, deve ser atendido com cuidado, porque as pessoas que são aditas têm perdas individuais gravíssimas, perdas familiares gravíssimas, perdas de cidadania gravíssimas. E, portanto, de facto, é essas que nós devemos atender e é essas que nós devemos prestar o maior cuidado possível. A União Europeia tem uma agência que, por acaso, está sediada em Portugal, o Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência, que tem tido um papel enorme na forma como comunica sobre questões de droga nos 27 países. O facto de estar sediado em Portugal e os primeiros relatórios que desenvolveu foram também cruciais para uma viragem de paradigma, de um paradigma judicial para uma outra abordagem que passou a incluir, nomeadamente, as questões de redução de riscos. Se uma pessoa, num determinado momento, um utilizador de drogas, quer continuar a consumir ou acha que não consegue deixar de consumir, face a uma postura dessas, nós podemos ter duas atitudes. Uma atitude é abandoná-lo, portanto, e deixá-lo, digamos, entregue, portanto, às suas práticas e às influências que ele tem na rua, e outra atitude é criar uma resposta que se adapta às suas necessidades. E foi assim que foi criada a redução de danos, para resolver problemas concretos. Para nós, o utilizador de drogas é um cidadão. E, portanto, do nosso ponto de vista, se houve até agora uma vitória bastante grande, muito interessante, que foi a deslocação da justiça e do delinquente, da figura do consumidor de drogas enquanto delinquente para a figura do doente, acho que ainda há um trabalho a ser feito. O consumidor de drogas deve ser visto essencialmente como um cidadão. Antes de tudo, é um cidadão, com deveres cívicos, mas também com direitos. E com o direito ao desenvolvimento pessoal, com o direito à escolha livre do seu estilo de vida, logo que não prejudique os outros, e com o direito de poder decidir sobre o seu destino. O castigo não é uma forma de educar as pessoas. E, portanto, eu acho que educação e a forma das pessoas crescerem e se tornarem e desenvolverem a sua autoestima não vem através do castigo, vem através de muitos outros processos de integração numa comunidade em que eles sintam que as pessoas que não são excluídos dessa sociedade. A exclusão é a pior coisa que se pode fazer e a gente já devia ter aprendido isso. As monarquias absolutas só desapareceram há pouco tempo. Não é? O direito de voto às mulheres é muito recente. O respeito pelas religiões dos outros é muito recente. Os direitos das minorias é tudo muito recente. Não é? E a gente já devia ter aprendido. Mas, pelos vistos, ainda vai demorar algum tempo. Pois é, bacana, né, essa iniciativa de Portugal, um dos pioneiros, um dos países pioneiros, né, a mudança de lei sobre drogas e tal. E eu queria perguntar para vocês, Carlos e Roberto, vocês acham que um modelo semelhante ao que acontece em Portugal, em que a gente retiraria da justiça criminal os usuários, ele emplacaria, a gente conseguiria fazer ele funcionar aqui no Brasil? E que impacto isso teria, então, no sistema penal? O que vocês acham? Olha, eu acho que, sem dúvida, é o caminho a seguir. Realmente é um problema de saúde pública, de cidadania, não é? Como foi muito bem colocado pelo vídeo. E a justiça criminal, ela é excludente por natureza. Não é? E a pessoa é conduzida à justiça criminal à força, quando não quer. Quer dizer, no caso, aí a pessoa é enquadrada no Brasil como usuária. Não vai mais para a cadeia, ótimo. Mas ainda é uma condução coercitiva. Né? Enquanto que num programa desse de saúde pública, ao contrário, as pessoas se sentem tranquilas e livres para ir. Isso é estimulante, isso estimula a responsabilidade também, né? Porque quando você é obrigado a fazer alguma coisa, de alguma maneira você também não é mais responsável por isso. Agora, quando você procura e percebe que a coisa está ruim, é melhor. E eu ainda acho que tem mais um passo interessantíssimo de transferir para a saúde, que é uma experiência piloto que está acontecendo na Cracolândia, em São Paulo.
né, que é o programa Braços Abertos. Então, pela primeira vez, a Cracolândia era um problema quase insolúvel. Já se tentou, há 2, 3 anos, blitz policial, que espalhou, na verdade, usuários de drogas pela cidade inteira de São Paulo, né? Já se tentou muita coisa. E agora é um programa de adesão em que a prefeitura vai a campo, né, procura uma boa aproximação com os usuários, etc., e oferece opções. A primeira opção, que eu acho interessantíssima, é a saída da rua, porque é muito difícil tratar o usuário nessas situações graves, né, no ambiente, porque o ambiente é muito nocivo. Né? No momento em que o técnico da prefeitura vai embora, o assistente social, o psicólogo, etc., ali estão os outros usuários e estão os traficantes, enfim, está todo o estímulo. Né? Porque, bom, eu passei várias vezes pela Cracolândia, pela Defensoria, e ao contrário do que se tentou fazer, crer, por que as pessoas estão lá, em parte? Porque é um ambiente de festa, de liberdade, né? Para aquelas pessoas, talvez não para nós. Né? Consomem drogas, namoram, ouvem música, né? Enfim, é um ambiente de lazer, certo? Então, a melhor maneira é realmente você oferecer uma posição melhor para aquela pessoa, e não pior, que é se submeter à justiça criminal. Então, vagas em hotéis ali na região, as pessoas começaram a até continuar a consumir drogas, mas não no chão sujo, né, no meio daquele problema. Iam lá para o seu quartinho e ali usavam. E aí também era mais fácil para os agentes da prefeitura se aproximar dessas pessoas, inclusive dentro dos hotéis, e não tanto ali na rua mesmo. Então, é um projeto piloto, ele ainda é muito recente para fazer uma avaliação, dizer que isso é ótimo, mas é talvez a primeira experiência no Brasil, pelo menos que eu tenho conhecimento, de fazer isso que Portugal fez pela lei, São Paulo está fazendo pela iniciativa municipal. Por enquanto, tem sido melhor do que aconteceu antes, pelo menos isso. Quando vejo as reportagens, eu fico sempre procuro fazer uma leitura isenta para tentar ver o que é possível, né, a gente adequar. Lá em Curitiba, a minha cidade, a gente procurou fazer um trabalho de integração também, e eu sei que tem boas experiências no Brasil para tentar adequar a realidade brasileira a isso que está acontecendo em Portugal. Eu estive conhecendo em alguns países, no Canadá, um projeto de Toronto, do sistema judiciário, inclusive, fui lá conhecer o projeto. O que eu percebo é que as amostragens são diferentes, a cultura é diferente e, portanto, é mais fácil de dar certo um programa implantado nessa cultura deles. Então, com as amostragens diferentes. Quando eu começo a pensar no Brasil, né, o sul do Brasil é diferente do norte do Brasil, o nordeste do Brasil é diferente. As peculiaridades são outras. Então, eu tenho que tentar fazer uma adequação desse programa no Brasil. Talvez a gente tenha que dar o primeiro passo, ou o segundo passo. Primeiro, redução de danos, efetiva redução de danos no Brasil. Nós temos um problema grave, que é o crack, que o Canadá não conhece, Portugal não conhece o crack. Então, está tudo funcionando bem, descriminalizou. Ótimo, agora é uma infração administrativa, mas será que no Brasil daria certo? Eu ponho um ponto de interrogação. Eu não estou certo disso, não estou certo. Eu acho que o Brasil tem que dar alguns passos ainda, tem que avançar para que a gente possa chegar nesse ponto em que Portugal chegou. E acho que a gente tinha que pensar uma forma, e eu tenho pensado muito isso, de tentar fazer um plano piloto no Brasil que pudesse fazer um teste, fazer uma experimentação no Brasil, e aí ir corrigindo. E as eventuais dificuldades para a gente poder ter um programa nacional. Mesmo nos Estados Unidos, a gente viu os programas, eles fazem lá os seus plebiscitos, lá a Flórida agora vai fazer o plebiscito para ver se trabalha a liberalização ou não. O Colorado já fez, já funciona no estado do Colorado, o estado de Washington também funciona. Eles fazem as coisas, mas eles experimentam. E aí, quando dá certo, aí eles vão lá visitar, conhecem. Nesse ponto tem que se fazer um elogio ao americano, porque ele trabalha a pesquisa mesmo, ele vai lá e pesquisa e verifica, isso vai dar certo, isso não vai, vamos pesquisar, vamos testar. O Canadá faz a mesma coisa. Talvez o Brasil tivesse que usar mais as universidades, mais pesquisa, para a gente poder ter certeza que vai fazer um projeto que vai melhorar as condições relativamente à droga no Brasil. Fundamentalmente o problema do crack, que é mais grave do que as demais drogas, a gente sabe.
as pesquisas são muito poucas, muito restritas, o próprio perfil do usuário de drogas. Na maconha a gente tem o perfil recreativo, quando você fala de crack você tem o perfil animalesco, porque usou a droga, já quer droga de novo, parece um animal em busca de uma necessidade básica de sobrevivência, passou a ser uma necessidade fisiológica, ele faz tudo para conseguir a droga. Então, realmente tem peculiaridades no Brasil que eu acho que a gente tem que primeiro dar os passos necessários, talvez de redução de danos, para depois chegar nesse ponto. Não afasto a possibilidade de que haja no Brasil a descriminalização, mas eu acho que tem que ser muito passo a passo. No momento, eu sou totalmente contra a descriminalização.